Um dos critérios que as pessoas mais utilizam para escolher a cidade é normalmente a questão trabalho. Não adianta nada você saber que aqui tem muita segurança, que é um país de primeiro mundo, que tem muitas coisas boas ali e outras maravilhas acolá, se você não tem como se sustentar aqui. Um custo de vida mais baixo, essa região pode te surpreender. A imensidão das coisas, o ar puro, a neve brilhando no topo da montanha mesmo no verão, porque você chega aqui e já tem um suporte, alguém que te indica um emprego, ajuda com documentos, te explica como tudo funciona, mas pode ser uma armadilha. Às vezes, a gente acha que conhece os Estados Unidos, mas tudo muda quando você realmente vive aqui. Depois que você cruza essas estradas, conhece as pessoas, sente o clima e vê o tamanho desse país com os próprios olhos, a sua percepção muda para sempre. Porque os Estados Unidos não são só um lugar, são muitos países dentro de um só. Cada estado tem uma alma, um ritmo, um propósito diferente. Do frio intenso do norte ao calor acolhedor do sul, das montanhas do Colorado às praias da Flórida, das cidades que nunca dormem aos pequenos vilarejos que vivem devagar. Cada canto daqui te ensina uma coisa sobre a vida. E depois de conhecer 28 estados, eu posso te afirmar uma coisa: esse país nunca deixará de te surpreender. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos maiores dilemas de quem sonha em vir morar aqui nos Estados Unidos. Qual é a melhor cidade para morar? Olha, antes de vir morar aqui, quando eu ainda morava no Brasil, né? Apesar de já ter vindo aqui para cá várias vezes a passeio, eu posso afirmar sem sombra de dúvida que eu tinha uma opinião bem diferente sobre os Estados Unidos. Quando a gente se muda para cá, naturalmente a nossa percepção do lugar vai mudando aos poucos. Então, depois de, já morando aqui, né, depois de sair viajando por esse país, quando eu atingi a marca de 15 estados visitados aqui, alguns mais de uma vez, a minha percepção deu mais uma evoluída. Eu comecei a perceber alguns detalhes que antes não eram tão evidentes assim para mim, entende? Só que hoje, após ter viajado para mais estados, hoje conhecendo um total de 28 estados, eu posso dizer que fiz um verdadeiro upgrade sobre a minha percepção sobre esse país. E para quem não me conhece, meu nome é Lincoln e eu compartilho dicas de como viver e ganhar bem aqui nos Estados Unidos. E qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que eu terei o prazer de te responder. E se você se interessa por esses assuntos, dê agora um like aí, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com quem você gosta e lembre-se de clicar nesse sininho aqui embaixo, para você receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Não vacila não, porque eu estou sempre postando dicas muito importantes sobre os Estados Unidos, hein? Então, é muito comum, quando a gente está pesquisando, né, qual é a melhor cidade para a gente morar, a gente costuma utilizar pesquisando sobre alguns critérios. Normalmente, as nossas primeiras opções são as cidades mais conhecidas, né? As mais famosas, as cidades e os bairros que as pessoas mais falam da internet. E a gente acaba sendo influenciado por esse monte de informação. Então, as suas primeiras opções é esse universo, né? Dessas cidades mais famosas, as cidades que a gente encontra na internet. Outro critério, esse quase que involuntário, porque às vezes esse motivo nem é porque você quer, mas sim porque você precisa, é o critério daquela cidade que já tem alguém conhecido morando lá, que vai ajudar você. Ou porque existem muitos brasileiros que você possa fazer um network, né? E pedir ajuda para conseguir um emprego, um trabalho. Ou seja, um dos critérios que as pessoas mais utilizam para escolher a cidade é normalmente a questão trabalho. A não ser que você seja um aposentado, ou seja muitíssimo rico, ou vive de alguma renda passiva, eu acredito que o trabalho ainda seja realmente um dos critérios que as pessoas julgam ser o mais importante quando escolhe qual o melhor lugar para morar nos Estados Unidos. É por isso que muitas pessoas, mesmo não gostando de frio ou neve, acabam escolhendo o estado de Massachusetts, por exemplo, lá no norte, porque lá se paga muito bem. Outra, mesmo não gostando de cidade grande, de muito movimento, acabam indo morar em Nova York e por aí vai. E isso é totalmente compreensível, porque não adianta nada você saber que aqui tem muita segurança, que é um país de primeiro mundo, que tem muitas coisas boas ali e outras maravilhas acolá, se você não tem como se sustentar aqui, não é não?
Então, às vezes, esses lugares nem é a melhor cidade que aquela pessoa quer morar, mas sim a cidade que aquela pessoa precisa, né? Por conta do trabalho. Contudo, eu tenho uma ótima solução para isso. Seus problemas acabaram. Porque eu tenho uma solução que você não precisa mais escolher qual a melhor cidade para você apenas porque tem mais trabalho ou porque alguém vai conseguir um emprego para você, mas sim porque realmente quer morar lá, porque você acredita que existem outros critérios que são igualmente importantes, como o clima, tamanho da cidade, geografia, proximidade com grandes universidades, infraestrutura e por aí vai. Fica ligado até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você irá assistir alguns pontos de vista e algumas comparações sobre os Estados Unidos que você talvez nunca tinha ouvido falar antes. Então vamos lá. Primeiramente, você precisa estar ciente que os Estados Unidos são um país muito padronizado. Existem alguns padrões aqui que você encontra aqui praticamente em todo lugar. Eu até falo muito sobre isso em alguns vídeos meus. Os Estados Unidos, de uma forma geral, são tão padronizados que, às vezes, você pode viajar 1000 milhas com os olhos vendados, né? E te jogarem em outra cidade, você vai abrir os olhos e achar que está no mesmo lugar. Você pode rodar em centenas de cidades aqui e quando você estiver no centro ou num condomínio residencial ou até mesmo no open mall, que são aqueles aglomerado de lojas, né? Várias lojas, restaurantes, que toda cidade americana aqui tem. E se eu te soltar em qualquer uma delas, você não iria conseguir diferenciar em qual cidade você se encontra. Claro, né? Se eu te soltar em frente à Estátua da Liberdade, ou na Casa Branca, ou em frente à Disney, é claro que você irá saber onde está. Mas eu estou falando mais sobre o aspecto geral das cidades. E algumas geografias também. Então, diante de uma grande padronização como essa, como é que você irá escolher qual o melhor lugar para você morar? Veja bem, você concorda comigo que eu não deveria afirmar qual a melhor cidade para você morar se eu não te conheço? Você concorda também que hoje em dia, com a internet, é muito fácil saber se uma cidade é fria, é muito quente, ou se ela neva, se tem furacão, etc. Ou seja, eu não vou desperdiçar o seu tempo aqui com informações muito básicas, porque também eu não teria como sair listando aqui como é cada cidade americana, né? Porque são milhares. Porém, o que eu mais posso te ajudar aqui é compartilhar com você qual é a minha percepção geral, depois de conhecer 28 estados daqui, a minha visão geral sobre os Estados Unidos. Algumas características mais sensíveis, com um olhar mais apurado, mais imparcial, sem um falso vislumbre que só alguém que já mora aqui há algum tempo teria uma melhor sensibilidade de perceber. E o que você deveria levar em consideração quando você for escolher o lugar que você irá viver. Vamos lá? Eu vou começar com o mais básico, com a geografia dos Estados Unidos. O lado leste dos Estados Unidos é uma coisa, o centro é outra completamente diferente. Já o oeste é quase outro país. E quando eu digo isso, não é só pela paisagem não, é pelo estilo de vida, pela cultura, o tipo de economia e até pela mentalidade das pessoas. O leste dos Estados Unidos é onde tudo começou, né? É a parte mais antiga do país. São cidades mais cheias de histórias, construções antigas. É mais comum você encontrar aquelas ruas mais estreitas. Sabe aquele ar de América clássica? Lugares como Boston, Nova York, Filadélfia, Washington. Todos têm essa pegada mais tradicional, mais clássica, mais densa, mais urbana. O transporte público ele é mais presente, as pessoas andam mais a pé e a vida também ela é mais acelerada. É o lado do país que até lembra um pouco mais a Europa, tanto pela arquitetura quanto pelo clima mais frio e também pelas estações mais bem definidas. Agora vamos para o centro do país, porque quando você vai para o centro dos Estados Unidos, tudo muda. O país começa a ficar mais plano, as distâncias aumentam, e a vida se torna mais simples, mais rural. Olha, aquele trecho quando você vem do Arkansas, vai passando pelo Missouri e cruza o estado do Kansas até o Colorado, você se depara com paisagens bem diferentes. São muitas plantações, fazendas gigantescas. E olha, a gente vem assim com aquela cabeça de brasileiro, né? Pensando no agro forte do Brasil. Mas quando eu vi o tamanho daquelas fazendas, daquelas centenas de silos grandes, eu não esperava ter uma agricultura tão forte aqui. E também o custo de vida cai. É mais comum você morar naquelas cidades que as pessoas se conhecem pelo nome, sabe? O ritmo dá uma desacelerada. E o centro também é conhecido como o coração da América, né? Os Midwest States.
Então, quem busca mais tranquilidade, cidades menores, um custo de vida mais baixo, essa região pode te surpreender. Porém, tem outro lado, né? Existe um porém nisso tudo, que é o isolamento. Eu percebi que existem lá muitas cidades que ficam longe de tudo. Então, talvez para encontrar alguns serviços, você provavelmente possa precisar viajar um pouco para encontrar, né? Contudo, por outro lado, o que me chamou muita atenção foi que mesmo em cidades assim pequenas, né, no meio do nada, a gente percebia que, como é que eu posso explicar? Como se fosse uma mini cidade grande. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas é porque como estamos muito acostumados no Brasil, da gente ver tanta cidade do interior, aquelas cidades pequenas, tão pouco desenvolvidas, parecendo como se estivessem abandonadas, eu vi muitas cidades aqui no centro do país, bem pequenas, mas tão bem estruturadas, tanto que até parecia um pequeno bairro de uma cidade grande, que tão bem cuidada que elas eram. Agora vamos para o outro lado do país. Vamos agora para o lado oeste. Já o oeste americano, aí é um contraste total. É lá que a gente encontra aquelas paisagens de cinema, grandes montanhas, muitos cânions, grandes desertos e praias cinematográficas. Agora lá você já encontra clima para todos os gostos. Você pode encontrar um frio intenso lá no Colorado, como uma seca grande e quente lá no Arizona, e ao clima perfeito da Califórnia. Olha, o clima da Califórnia foi o que mais me chamou a atenção. A Califórnia é praticamente um país dentro de um estado, porque lá você tem todos os climas que você imaginar, todas as geografias que você quiser. Você tem praias, tanto quentes com água fria, tem montanhas rochosas, montanhas de florestas, montanhas de esqui, tem até desertos. Realmente, a Califórnia tem um clima para cada gosto. E o lado leste, né, é a parte mais, digamos assim, visual dos Estados Unidos, onde você se depara realmente com assim, uma natureza grandiosa. E outro estado também que me chamou muita atenção foi o Colorado. Ele é famoso porque é onde está localizado aquele principal destino de esqui daqui dos Estados Unidos, que é Aspen. E realmente é nas montanhas do Colorado onde você mais se vislumbra com a natureza. As montanhas do Colorado são simplesmente de tirar o fôlego. É como se cada curva da estrada te revelasse uma pintura nova. É onde você vê a obra da arte de Deus lá. A imensidão das coisas, o ar puro, a neve brilhando no topo da montanha, mesmo no verão. O contraste entre o verde dos pinheiros, aquelas rochas avermelhadas, o céu lindo. É só uma poesia mesmo para descrever aquele lugar. E eu senti também no Colorado uma energia diferente. Eu senti uma mistura de liberdade, de silêncio, paz e de uma grandeza, tudo ao mesmo tempo. Lá eu sentia direto vontade de parar o carro, respirar fundo e agradecer a Deus por estar vislumbrando tudo aquilo. Agora, porém, o lado negativo do leste dos Estados Unidos é também por conta do custo de vida, pois lá é bem mais alto e o governo é mais pesado nos impostos. Se você estiver gostando desse vídeo, pelo menos por gratidão, dá uma curtida aí, porque isso ajuda bastante o meu canal a crescer. E lembre-se de se inscrever agora nesse canal. Se inscreva agora. Não vacila não, porque eu tenho muito mais dicas para compartilhar com você sobre os Estados Unidos, ok? Vamos agora para o sul. A primeira coisa que você percebe quando se chega no sul, além das temperaturas que sobem, né, é a mudança de energia. O sul tem aquele ritmo próprio, né? Ele é mais humano, mais calmo, mais próximo daquilo que a gente brasileiro entende como o calor humano, sabe? A Flórida, por exemplo, onde eu moro aqui atualmente, é o estado que mistura o trabalho com o prazer. Eu até que tenho algumas teorias para explicar isso, porque aqui tem uma energia como se a gente estivesse sempre de férias, sabe? É o lugar onde você pode trabalhar de manhã e no fim da tarde ir para a praia, ou dar uma voltinha nos parques da Disney ou da Universal, para quem mora aqui em Orlando. E é por isso que tantos brasileiros acabam escolhendo a Flórida como o primeiro passo, né? Porque aqui, de certa forma, é onde digamos assim, o sonho americano e o jeito brasileiro de viver se encontram, entende? Já no Texas, também no sul, aí lá já é outra história, né? O Texas ele se representa assim muito mais com aquele espírito mais americano, trabalho duro, independência, liberdade e fé. Olha, foi no Texas onde eu vi mais mensagens, bandeiras, outdoors com expressões religiosas que exaltam Jesus Cristo. E isso nos passou algo muito bom sobre esse lugar, sabe? Foi o estado onde eu achei as pessoas mais simpáticas do país. Eu não estou exagerando, não.
Tanto que isso me lembrou até do interior lá do Ceará. Isso nos tempos, né, da minha juventude, quando a gente chegava, parava para pedir água em alguma cidade interior, e a pessoa já ia oferecendo um cafezinho, convidando para almoçar. Eu senti isso no Texas. As pessoas conversavam mais com a gente, puxavam mais conversa, perguntavam mais sobre a gente, entendeu? Sim, e mais com aquele carinho mesmo, interessado em conhecer a gente. E claro, foi um lugar também onde a gente encontrou as maiores fazendas de gado. Era muito gado mesmo. E claro, também o melhor churrasco. E também as casas, os terrenos lá são tudo muito grande, né? Os impostos são baixos. E as oportunidades lá, ó, são imensas. Muita gente vai para o Texas já em busca desse espaço. Espaço para crescer, para empreender e para acumular patrimônio. E é interessante ver como o Texas tem essa mistura, né, de força com acolhimento. É um povo que valoriza a família, a palavra de Deus, o trabalho. Como eu disse, algo que lembra muito o interior do Brasil, só que com mais estrutura e segurança, né? Agora, deixa eu falar um pouco sobre o clima geral daqui dos Estados Unidos, porque é tão importante você entender uma coisa. Nos Estados Unidos não existe só o calor e o frio, né? Existe aqui vários tipos de calor e vários tipos de frio. Por exemplo, o calor aqui da Flórida e o sul do Texas, ele é um calor que lembra muito mais o calor do Pará, para quem conhece o Pará. É aquele calor mais úmido, sabe? Bem pesado. Quando aquece mesmo aqui no verão, parece que você está dentro de uma sauna. Então, se você não gosta de calor como eu, se prepare para sofrer no verão. E é por isso que no verão eu sempre viajo para o norte, né? Para fugir desse calor. Agora, existe outro tipo de calor aqui que me lembrou muito também do calor do meu estado, do Ceará, que é o calor das regiões mais desérticas daqui. Como eu vi lá na Arizona, lá em Nevada. Olha, eu fui para Las Vegas bem no verão e estava muito quente. Mas é um calor tão seco que você nem soa. Você se incomoda muito com a quentura, né? Porém, você não fica todo encharcado de suor como o verão daqui na Flórida. Porque o verão daqui, até mesmo na sombra, você se incomoda. Porém, o calor de Las Vegas, que fica no meio de um deserto, o ar é quente, mas a sombra é até suportável. Como eu disse, me lembrou muito o interior do Ceará, que é quente, mas você consegue tomar um cafezinho numa sombra. Agora, na Califórnia, olha, eu até já tinha ouvido falar, mas não sabia que era tão maravilhoso assim. Com exceção da parte desértica, claro. Mas o calor da Califórnia é um calor bem diferente, viu? Me lembrou muito o clima do início da primavera, aqui da Flórida, que não é muito frio, nem aquele calor que incomoda. Sabe aquele clima perfeito? Especialmente em Los Angeles, porque em São Francisco, até mesmo no verão, você pode passar um friozinho lá. E olha que curioso, e esse foi um dos motivos que a indústria do cinema se mudou para lá, se desenvolveu naquela região. Foi por isso que todo mundo do cinema foi para Hollywood. Porque além do clima bom o ano todo, a Califórnia é o estado geograficamente mais completo do país. E isso é muito bom para o cinema, porque num dia você pode gravar numa praia agradável, outro dia você pode gravar numa montanha e no outro no meio de um deserto quente. Agora vamos falar de frio, porque se você gosta mesmo de frio, vá para o norte. O frio do norte é aquele frio de verdade. É aquele frio que muda o seu estilo de vida, que faz você pensar duas vezes antes de sair de casa. É aquele frio que, quando neva, você precisa cavar a neve para sair no seu carro. O frio de Chicago, por exemplo, ele corta o seu rosto. O vento frio de Nova York congela o seu nariz. Agora, isso tudo é no inverno, né? Mas se mesmo assim você gosta de frio, mas não quer neve, aí você pode ficar pela Carolina do Norte, pela Carolina do Sul, porque apesar de também ter frio, quando cai neve lá é muito pouco. Agora vamos falar um pouco de infraestrutura. Esse é um ponto que só quem mora aqui consegue avaliar com mais clareza. Porque quando você vem do Brasil, tudo parece incrível, né? As estradas, os bairros limpos, a organização. Mas depois de um tempo morando aqui, você começa a comparar os Estados Unidos com os próprios Estados Unidos. E não mais com o Brasil. Você já tem outra referência para fazer comparação, entende? E é aí que você percebe que existem sim lugares com má infraestrutura, ou pelo menos com uma estrutura mais simples. Por exemplo, estados como a Flórida e o Texas, para mim, estão entre os mais bem estruturados.
Não é só em transporte, rodovias, mas também com escolas, hospitais, o custo-benefício também. Por outro lado, para minha surpresa, o estado que mais me decepcionou foi a Califórnia. O estado mais, como é que o estado mais rico dos Estados Unidos, mais rico até que o Brasil inteiro, mas com problemas sérios de gestão, estradas mal cuidadas, as desigualdades sociais muito visíveis e até problemas de segurança em muitas regiões. Eu percebi na Califórnia um contraste entre riqueza e abandono. Algo que lembra muito o quê? Me lembrou muito o Brasil. Só que também com imposto alto e um custo de vida também altíssimo. Agora vamos falar de segurança. A segurança é sem dúvida um dos motivos que mais trazem brasileiros para cá, né? E é verdade, no geral, os Estados Unidos são um país seguro, sim. Mas como em qualquer lugar, existem exceções. Porque sim, existem cidades perigosas, com altos índices de criminalidade, como Memphis, no Tennessee. Mas o que impressiona é que mesmo nessas cidades, quando você anda nas áreas centrais durante o dia, você não sente aquele medo que a gente sente no Brasil. Eu não estou dizendo aqui que é 100% seguro, mas sim a sensação é muito diferente. Você não anda olhando para os lados o tempo todo, você não fica com medo de parar num semáforo e ser roubado por algum motoqueiro. E essa sensação não é inconsciente, como você deve estar pensando assim. Mas depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre como é de fato a segurança aqui, porque tem muitos detalhes que eu queria falar sobre isso. Falando agora de custo de vida. Falar de custo de vida talvez seja o ponto mais prático, né? Ou assim, o mais decisivo às vezes. Nos Estados Unidos, o custo de vida muda drasticamente de um estado para outro. E até de uma cidade para outra, né? Dentro do mesmo estado. Às vezes você anda 30 minutos e o valor do aluguel cai bastante. E isso é algo que você precisa entender antes de se mudar para cá. Não existe essa história de o custo de vida americano. Quanto é que é o custo de vida dos Estados Unidos? Porque existem centenas e centenas de custos de vida. Depende de onde é que você vai morar. Viver na Califórnia ou em Nova York é totalmente diferente de viver na Flórida ou no Texas. Na Califórnia, você paga caro por tudo. Gasolina, aluguel, comida, imposto. Um apartamento pequeno em Los Angeles pode custar o mesmo que uma casa grande na Flórida. E essa casa na Flórida não paga nem um apartamentinho em Nova York, entende? Já no Texas, além de não ter imposto estadual sobre a renda, o preço das casas é muito mais acessível. E o custo de vida é bem menor. Como na Flórida, você tem um certo equilíbrio. Você tem uma boa infraestrutura e um custo razoável. Fica um ótimo custo-benefício. Um pouco mais acima, na Carolina do Norte, você também tem uma boa infraestrutura, mas com um custo de vida bem mais baixo. E se você for para o interior, os custos caem mais ainda. Agora, deixa eu falar aqui um ponto que muita gente considera bem importante: a presença de brasileiros. É natural querer estar perto de quem fala a mesma língua que você, né? Entende sua cultura e pode te ajudar a você a se adaptar. E realmente isso facilita, né? Principalmente no começo. Eu também recebi ajuda quando cheguei aqui. Minha irmã veio lá da Carolina do Norte para me ajudar aqui nos primeiros dias. Eu recebi também ajuda de amigos e eu sou muito grato por todos. Olha, não importa para onde você for, você sempre irá encontrar brasileiros aqui. A comunidade brasileira aqui é gigante. Claro que existem lugares que tem mais, né? Outros têm menos. Mas mesmo assim, quando você menos espera, você pisa no pé de um brasileiro aqui. Aqui na Flórida você encontra brasileiro em todo canto, em Orlando, Pompano Beach, Boca Raton, Miami, Tampa, Jacksonville, por todo o estado. Se você for para Massachusetts, lá no norte, aí que você vai encontrar mesmo. Você vai encontrar em Nova York, New Jersey, Califórnia, na Califórnia principalmente nas áreas próximas a Los Angeles, São Francisco. Então, em praticamente qualquer estado americano, você vai encontrar alguém do Brasil. Porém, tem um detalhe importante. Isso pode ser uma bênção, como também uma armadilha. É uma benção porque você chega aqui e já tem um suporte, alguém que te indica um emprego, ajuda com documentos, te explica como tudo funciona, mas pode ser uma armadilha porque você se fecha só nessa bolha. Porque se você viver cercado só de brasileiros, você demora mais para aprender inglês, para entender a cultura americana, e até para se integrar mais na sociedade, né? E tem outra coisa, dependendo do tipo de vida que você quer levar aqui, a presença de muitos brasileiros pode mudar completamente um ambiente de lugar. Cidades que têm muitos imigrantes tendem a ter mais oportunidades e mais ajuda, mas também mais concorrência e mais informalidade dentro da comunidade. Já as cidades com poucos brasileiros te obrigam a mergulhar mais na cultura americana, o que acelera o seu processo de aprendizagem e te ajuda a crescer de forma mais sólida, né?
Agora, lembra no começo do vídeo, quando eu disse que o trabalho é um dos critérios que as pessoas julgam como um dos mais importantes quando escolhem qual o melhor lugar para morar nos Estados Unidos? Lembra quando eu disse que tinha uma solução para isso? Então vamos nela. Porque o brasileiro, quando decide vir para os Estados Unidos, a primeira coisa que ele faz, né, é procurar uma cidade onde já tenha outros brasileiros. E não é por acaso, como eu já expliquei. Ele pensa, lá tem gente que fala a minha língua, que pode me ajudar a conseguir um trabalho, um emprego, a entender o sistema, como começar do zero e por aí vai. E olha, isso faz muito sentido, né? Mas existe um pequeno detalhe, e é aqui que quase todo mundo erra. Isso acontece porque você vem para cá pensando em achar um emprego. Mas, e se, em vez disso, você já chegasse aqui com um trabalho garantido? Pensa comigo, em vez de você depender de alguém para te indicar, para te conseguir uma vaga ou te colocar numa obra, você já chega tendo o seu próprio negócio. E é isso que eu ensino em muitos vídeos do meu canal. Como você pode vir para os Estados Unidos e começar como handyman, trabalhando por conta própria, prestando serviço direto para o cliente. Porque não importa a cidade, se ela é grande, ela é pequena, se ela é turística, se ela é rural, sempre vai ter alguém que precisa de um handyman. Sempre vai ter alguém precisando trocar uma torneira, instalar um ventilador, reparar uma parede de drywall, ou resolver aquele problema que o americano não quer ou não tem tempo para resolver. Então, onde tem gente morando, tem casa, precisa de handyman. E a grande diferença é que quando você chega aqui como handyman, você não depende de ninguém para te empregar. Você não precisa pedir uma chance. Você cria a sua própria chance. Você se torna independente, dono do seu tempo e principalmente dono do seu próprio resultado. Enquanto muitos vêm para cá atrás de emprego, você vem para cá atrás de liberdade. Olha, isso faz uma diferença, viu? Porque foi isso que eu fiz e deu muito certo para mim. E se essa é a primeira vez que você ouve esse termo, ou você ainda não conhecia muito bem o que um handyman faz aqui nos Estados Unidos, eu recomendo você assistir os outros vídeos do meu canal que explicam muito bem sobre esse assunto, até mesmo como se tornar um. Então, no final das contas, escolher a melhor cidade para morar e trabalhar nos Estados Unidos não tem uma resposta única. Porque a melhor cidade não é aquela que tem mais emprego, nem a mais barata, nem a mais bonita. É aquela que melhor combina com o seu estilo de vida, com o seu propósito e com o que você valoriza. Se você quer segurança, a maioria das cidades aqui irão te entregar isso. Você quer calor? Vem para o sul. Quer frio? Vá para o norte. Agora, se você quer viver e ganhar bem aqui nos Estados Unidos, continue me seguindo nesse canal. Deus o abençoe e até a próxima.